Vamos lá então, começando mais um dia do nosso trabalho, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Hoje nós vamos terminar aqui a sessão prece pelos outros e já vamos também iniciar prece pelos espíritos. Nós estamos então a partir do item número 157. Lembrando aqui que nós vamos, a partir da prece pelos outros, depois prece pelos espíritos, fecharemos depois preces pelos doentes e os obsedados. Aí concluímos o nosso trabalho e depois já iniciaremos provavelmente no ano que vem, já estamos aqui no finalzinho do ano, hoje é dia 15 de dezembro, então nós vamos já iniciar também a segunda parte do livro O Céu e o Inferno, lá no passamento, e depois nas entrevistas que Kardec realizou com os espíritos ali das variadas condições, das variadas categorias no plano espiritual. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre prece por um agonizante. A expressão agonia que nós sentimos hoje, ela era entendida como sendo exatamente aquele momento do final da vida de alguém, aquele sofrimento final. Então aqui por agonizante, Kardec traz para nós um pequeno prefácio, trazendo uma instrução para nós, porque esse é um dos momentos mais difíceis que nós temos na nossa existência. Não necessariamente pela ideia de retornar ao mundo espiritual, para aqueles que trazem uma fé em seus corações, mas principalmente pelo medo do desconhecido. A morte sempre foi vista de uma forma muito dolorosa em todos os tempos, porque tratava de uma perda, tratava de uma imagem que nós vemos, por exemplo, de alguém que morre de uma forma violenta, e o grande medo que se tem da morte é a forma como vai se morrer, e da forma ou do que poderá encontrar no mundo espiritual. Então essa expectativa, essa ansiedade sempre gerou muito temor, e falar sobre morte também é um tabu para a grande maioria da população do nosso planeta, até porque tem aquela ideia do mau agouro, você fala de um assunto e vai que ele acontece. Então sempre foi muito difícil. Então a parte mais dramática desse processo é exatamente essa expectativa, e isso causa naqueles que estão se aproximando desse momento uma aflição muito grande, um sofrimento muito grande. Então se sofre por antecipação, e claro, envolvido também por todo aquele clima que envolve famílias, familiares, que já tentam se preparar para aquilo que é pior, sem muitas vezes conseguir de uma forma equilibrada. Olá, Nando. Então aqui, 57, prefácio, Kardec coloca para nós. Bom dia, Angelina. A agonia é o prelúdio da libertação da alma. Pode dizer-se que neste momento o homem tem apenas um pé neste mundo e que já pôs um no outro. Essa passagem é algumas vezes penosa para aqueles que se apegam à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, e cuja consciência se acha perturbada por mágoas e remorsos. Para os que, pelo contrário, mantiveram seus pensamentos elevados ao infinito e se desprenderam da matéria, os laços são mais fáceis de romper, e seus últimos momentos nada têm de dolorosos. A alma, então, prende-se ao corpo apenas por um fio, enquanto que, no outro caso, liga-se por raízes profundas. Em qualquer caso, a prece exerce poderosa ação no processo de separação. E aí Kardec traz para nós aqui exatamente a indicação do primeiro capítulo, a passagem lá da segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Bom dia, Sandra. Então, mais uma vez, o papel que a doutrina espírita traz para nós, aliás, como a gente lembra sempre, existe aquele aspecto muito limitado, observado
por todos aqueles que se aproximam do Espiritismo, que olham o Espiritismo, que fala muito sobre a doutrina espírita, está relacionada com a vida no mundo espiritual, ou seja, analisando também o próprio processo de morte. Então o espírita sabe morrer, o espírita sabe que vai encontrar no mundo espiritual, então apenas esse aspecto de esclarecimento sobre essa realidade espiritual, sem levar em consideração, né, toda a sua bagagem filosófica, a sua bagagem moral, né, de instrução moral para todos nós. E também esse aspecto científico, que nada mais é do que esse aspecto investigativo também. Então a doutrina espírita vem trazer para nós essas várias publicações, trazendo instruções dos espíritos, os seus próprios depoimentos, né, de como foram as suas desencarnações. A gente vai aprendendo sobre os processos de vinda dos espíritos, o processo de retorno do plano espiritual, e aí começamos a partir do elemento filosófico, a gente começa não apenas a observar os fatos em si, mas também vamos tirando as nossas conclusões para saber exatamente, né, que os espíritos dizem que, como lembra Raul Teixeira, tal vida, tal morte. Então os espíritos vêm trazer os seus relatos da sua condição, e aí então nós fazemos uma projeção, né, para o passado, para analisar exatamente como foram suas vidas, para eles chegarem no mundo espiritual nessa condição. Se foram espíritos felizes, tiveram então vidas felizes. Se são espíritos infelizes, consequentemente suas vidas também apresentaram as mesmas situações. Né, Bom Gelson? Então, o aspecto consolador da doutrina, ele nos ajuda, né, sobre vários aspectos, entendendo exatamente o nosso melhor modo de viver, compreendendo o mundo espiritual, antecipando o mundo espiritual, ou seja, a dimensão onde os espíritos vivem. Isso porque a gente lembra sempre que o fato de estarmos encarnados não significa que nós deixamos de ser espíritos, e consequentemente nós vivemos também numa dimensão espiritual, porém, né, muito mais próxima aqui do mundo mundo terreno. Então nós continuamos sendo espíritos. Então entender essa nossa realidade e também conhecermos, né, todo o processo que diz respeito à nossa evolução, incluindo nascimento, morte, doenças, experiências que nós estamos vivendo, isso faz com que nós modifiquemos de uma forma bastante intensa o modo que nós estamos vivendo hoje. Então aqui, quando se fala sobre a aproximação do momento da desencarnação, aquela grande expectativa do medo, da ansiedade, da angústia, ela acaba se transformando para aqueles que conseguiram absorver os ensinamentos da doutrina espírita, entendendo exatamente que é um processo natural, que a nossa vivência deve ser voltada para a nossa evolução espiritual e não para o apego àquilo que o mundo oferece, embora nós inevitavelmente soframos a influência desse nosso mundo físico, né, dos seus prazeres, de suas dores, né, das nossas revoltas, e tantas outras situações que envolvem a nossa presença aqui no mundo. Então nós vamos vivendo com consciência, já sabendo exatamente de que forma que vai acontecer esse processo, podendo ser mais ou menos doloroso, mais ou menos equilibrado para cada um. O Elcio lembrou, né, o espírito pode ter escolhido a sua última encarnação, até como um mendigo, e ser feliz. É com relação, né, a diferença, né? Eu lembro que eu comentei com vocês, nós tivemos uma instrução recebida até pelo Altivo Panfiro, né, que foi o presidente do Centro Espírita Leão Denis no Rio de Janeiro, né, ele já desencarnou, mas uma das suas instruções, fazendo uma diferença entre provas e expiações, ele trazia uma observação que os próprios espíritos haviam passado para ele. Ele dizia assim que na expiação existe para nós uma aceitação melhor, né? Porque o espírito, quando ele toma consciência dos seus erros do passado, ele mesmo auxilia no seu planejamento das suas expiações. E embora, né, claro, aqui no mundo material o pensamento do espírito se modifica um pouco, né, porque você analisar na teoria
aquilo que você vai viver de dificuldades, na teoria é uma coisa, na prática se torna muito diferente, porque então ele vai sentir na pele, sentir na carne o efeito daquilo que foi escolhido. Mas ele participou dessa escolha aceitando exatamente a necessidade de reparação. No caso das provas, exatamente, né, fica mais acuado. No caso das provas, muitas vezes ela é imposta por espírito e ele se mostra com mais rebeldia. Nem sempre ele gosta de se submeter a uma prova. Então, porque ele é exatamente para testar o seu caráter. Então ele dizia assim que você pode encontrar duas pessoas numa mesma condição. Você vai a um hospital, por exemplo, e encontra duas pessoas enfermas com uma doença que é bastante grave, e você vai conseguir analisar pela forma como a pessoa lida com aquela doença, se ele se vê, né, numa condição de prova ou numa condição de expiação. Claro que ele fala isso generalizando, né, mas a gente pode perceber que a revolta, a rebeldia, geralmente é do espírito que está sendo provado, porque ele não quer passar por isso. Já aquele espírito que na sua encarnação, né, aliás, os espíritos mesmos dizem, né, que quando nós chegamos no mundo espiritual e nos encontramos diante, né, de tudo aquilo que a nossa vivência apresentou, dos erros, dos acertos, os espíritos imploram por uma reencarnação para que possam recuperar, né, o tempo perdido, né, e principalmente consertar aquilo que foi danificado, entre aspas, na sua trajetória. Então ele pedindo para poder reencarnar, consciente de suas necessidades, então ele já vem, né, motivado para aquela tarefa de recuperação. Já aquele que passa pelas provas, ele não quer mudar a sua forma de viver. Ele não quer se submeter a esses testes, a essas privações. Por isso, então, o estado de espírito de cada um. Né? Bom dia, abraço. Então, aqui, nessa desencarnação, né, nesse momento, né, próximo à desencarnação, há, então, inevitavelmente, uma aflição que atinge, né, o que está desencarnando pelas próprias situações, pelas próprias circunstâncias que envolvem, né, esse momento tão difícil para todos nós. Né? Olá, João. A prece, então, Kardec coloca para nós. Deus poderoso e misericordioso, eis uma alma que deixa o seu envoltório terrestre para voltar ao mundo dos espíritos, que é a sua verdadeira pátria. Que o possa fazer em paz, sob o amparo da vossa misericórdia. Bons espíritos, que a acompanhastes na sua vida terrena, não a abandoneis nesse momento supremo. Dá-lhe a força de suportar os últimos sofrimentos, porque deve passar nesse mundo, para o seu adiantamento futuro. Inspirai-a para que ela consagre ao arrependimento de sua falta os derradeiros lampejos de sua inteligência, ou os que momentaneamente ainda lhe advenham. Fazei que o meu pensamento possa agir de maneira a ajudá-la a separar-se com menos dificuldades, e que ela leve consigo, no momento de deixar a terra, as consolações da esperança. Então, é um momento bastante difícil, né? Não tenhamos dúvida disso. Inclusive eu comentei com vocês no nosso último encontro sobre uma área da medicina que atualmente ela é bastante comentada, mas bastante praticada, né? Que é exatamente aquela medicina paliativa. É aquela área da medicina em que os profissionais se preparam para ajudar o paciente exatamente nesses momentos finais da sua existência física, devido a um maior desgaste, né, do seu corpo físico, a uma doença que é degenerativa, a uma doença que é terminal. Então vão encontrando todos os meios para fazer com que esses momentos derradeiros da sua desencarnação sejam o menos doloroso possível, né, dolorosos possíveis. Então é trabalhado com a família, é trabalhado com o paciente, é escolhido o melhor ambiente onde ele possa vivenciar esses momentos finais, como no caso, por exemplo, em sua casa, junto com a sua família. Então vão fazendo, e é muito difícil lidar
né, uma área profissional um tanto quanto difícil, né, necessitando do profissional, um equilíbrio muito grande, porque ele acaba inevitavelmente se envolvendo com os pacientes, porque cria-se um laço de afeto pela própria extensão, né, dos cuidados que vão sendo ministrados para aquele paciente, e aí depois inevitavelmente ele sabe que o fim vai ser aquele. Então ele trabalha exatamente esses momentos para fazer com que seja o menos difícil possível, né? Então, André lembrou aqui, né, a Casa de Francisco aqui no Rio faz esse trabalho de cuidado paliativo, né? De um modo geral, agora é uma especialidade, né, que vem se difundindo bastante, né, Andréia? Então, isso porque, mais uma vez, é uma situação bastante interessante que a gente vai conectando as informações que vão chegando para nós. Quando a gente fala, por exemplo, da expectativa de vida, né, das pessoas que estão vivendo no nosso mundo hoje, né, em especial aqui no nosso país, tivemos a informação ontem, né, a nota da desencarnação de Dom Paulo Evaristo Armes, que desencarnou aos 95 anos de idade. Então chega um determinado momento da vida em que o corpo físico começa a ficar desgastado, né, começa a ficar muito mais restrito, muito mais limitado. Então já não era, né, como no passado, aquelas doenças súbitas que vinham e que levavam as pessoas. Hoje estão vivendo mais, né? Minha irmã, por exemplo, trabalha com fisioterapia e ela tem muitos pacientes com 80, 90 anos. Né? Tinha assim 2 ou 3, ou uns 3 ou 4, de 93 a 96 anos. Então você fica vendo, né, pacientes tendo aquele cuidado, né, com outros profissionais envolvidos na medicina, da fisioterapia, terapia ocupacional, da psicologia e tudo mais. Mas aí chega aquele momento em que já precede realmente a desencarnação. E essa médica dizia, né, que numa das entrevistas, né, que eu comentei com vocês, ela falava exatamente isso, né, que esse momento final ele é um momento de muita reflexão para as pessoas, né, que nós podemos permitir para elas terem aquele momento de refletirem, de fazerem uma revista sobre aquilo que viveram, né, de aproveitar esses momentos para novos aprendizados também. Então, esse lado espiritual ele acaba sendo também levado em consideração a partir desses novos tempos, né, principalmente nessa preparação de retorno ao mundo espiritual. A Sandra colocou, né, minha mãe sabia, né, no dia que ela desencarnou, ela disse, deixa eu ver, ela me disse, e quando foi, eu não vi o que você escreveu no final aqui, Sandra, né, mas aqui quando foi às 18 horas ela deu o último suspiro, né, então é algo que mexe bastante com a família e com a própria pessoa, né, dependendo da forma como ela se comporta na sua vida. Então aqui vimos, né, nessa prece por um agonizante, né, a colaboração daqueles que estão próximos, preparando o espírito para essa separação. Até porque também esse tipo de prece, é importante a gente lembrar, ela acaba tendo um efeito muito importante também sobre aquele que a realiza, porque mostra um entendimento, uma aceitação, uma conformação da desencarnação daquele ente querido. Então isso faz com que ele mesmo não atrapalhe esse processo, né, com lamentações, com aquele apego, com aquele sofrimento todo. Então, aquele que realiza também se beneficia da prece. Então, é o pensamento dirigido para aquele que vai desencarnar, tendo uma recuperação maior e também, né, tendo um fortalecimento maior, e também para aquele que realiza, equilibrando também o seu modo de pensar. Né? Eu trabalhei em área de saúde durante um tempo e trabalhava num centro de terapia intensiva. Então, acabávamos encontrando, né, pacientes que inevitavelmente vinham a óbito, né, por causa da doença que afetava, e não necessariamente uma doença degenerativa, uma doença a longo prazo, mas principalmente às vezes um mal súbito, né, que surgiu. E nesse mal súbito nós vimos então a família muito preocupada, a família muito ansiosa, né, por causa disso, e aí então, dessa forma nós vimos ali a dificuldade que era causada, né, nesse momento para a desencarnação. Então aqueles mitos interessantes, né, aquelas histórias interessantes, muito mais do que mitos, aquelas histórias interessantes que falavam sobre
a melhora da morte, né, que é muito comentada, né, nesses centros hospitalares. Então, o que é essa melhora da morte? É aquela recuperação que o paciente tem, mesmo naquele momento de agonia em que ele se encontra. Aí então a gente observava, né, que a família dava aquela relaxada, a família passava por aquele momento mais tranquilo, e é exatamente ali, né, que o paciente desencarnava. E eu tive a oportunidade de ver ali alguns casos interessantes em que o paciente estava no estado gravíssimo, mas a família ali presente, sempre ali acompanhando de perto, querendo saber notícias, angustiada e tudo mais, e de repente o paciente dava aquela melhorada, a família falou assim, bom, agora é hora de eu ir para casa, buscar algumas coisas, tomar aquele banho, resolver algumas coisas e depois eu volto. Nesse momento o paciente desencarnava. Então assim, todo mundo diz assim, mas isso é só um mito, né? Isso é só uma coincidência, né? Mas é uma coincidência muito coincidência, né? Para a gente poder simplesmente tratar com tanta simplicidade assim. E aí, conhecendo exatamente que nesse momento em que essas pessoas, esses pacientes, estavam ali já entrando nesse processo de desencarnação, nós, através dos estudos espíritas, começamos então a entender também a atividade dos espíritos nesse momento, né? A intensidade com que eles se aproximam das pessoas que estão desencarnando, fazem esse trabalho com fluidos, com magnetismo, com preces e tudo mais, né? Por eles e pelas famílias também, ajudando nesse desligamento. Então nós temos ali uma combinação de esforços, né, tanto da dimensão espiritual como na dimensão física, para ajudar nesse desencarne. Mas a maior ajuda, não tenhamos dúvida disso, é o próprio paciente que se dá exatamente por causa, né, da sua forma de viver. É a sua espiritualização, a mudança dos seus valores, o entendimento sobre a sua presença aqui no mundo físico, para quando chegar no momento da desencarnação, ele estar ali, né, numa condição favorável para desencarnar. Então, temos ali cada um com suas responsabilidades, mas o próprio indivíduo é que passa por isso, né? Nós tivemos inclusive uma desencarnação interessante relatada num dos livros de André Luiz, que falava de uma pessoa que tinha um apego muito grande, uma preocupação muito grande, né, com sua vida material, e André Luiz observava, né, que ele dizia que aproximava então a sua visão para poder olhar com mais detalhes aquilo que acontecia no seu corpo físico, e via ali o paciente o corpo físico dele entrando em colapso, né, as células se desintegrando, o seu organismo, né, se degenerando, os órgãos entrando em falência, e ele não se desapegava. Eles tentavam fazer com que houvesse desligamento, ele ficava, não, porque eu tenho que continuar aqui, eu tenho que viver e tal. Aí a solução que eles tiveram foi exatamente deixá-lo numa condição de inconsciência para que pudessem realizar esse desligamento. Isso, claro, porque ele tinha merecimento para isso, né? Então, assim, mesmo ele tendo esse apego todo, porque o apego, na verdade, é a vontade que a gente tem de continuar vivendo, só que vivendo aqui no mundo físico. Quando se fala em apego ao mundo material, não significa necessariamente que você tem apego a dinheiro, a prazeres e tudo mais. Você tem apego você quer continuar aqui onde você se encontra. Porque aqui são seus amigos, aqui está seu trabalho, aqui estão os seus interesses, né? Então, ele quer continuar vivo aqui. É a mesma coisa que a gente fala também dos espíritos que, infelizmente, acabam se colocando numa condição de obsessores. Então a obsessão que ele tem é de continuar próximo, por exemplo, da sua família. E essa presença acaba trazendo um efeito negativo, mas a sua intenção, ela até acaba sendo positiva, porque ele quer estar perto, né? A gente coloca junto lá, Brás, não tem problema. Aí você fica ali do ladinho só na sua viola, não tem problema nenhum, né? Então a gente vê assim que esse apego que a gente tem é muitas vezes da vontade de continuar vivendo aqui. Porque a ideia que a gente tem do mundo espiritual é aquela ideia de que você vai viver distante, com louvores, com uma vida contemplativa, nada produtivo, nada dinâmico, né? Então a visão que a doutrina espírita traz para nós é: você vai desencarnar e você vai continuar se desenvolvendo, você vai ter reencontros importantes, você vai ter novos aprendizados, vai ter novas preparações para a continuidade da sua existência. E aí então a gente pensa assim, bom, a vida que eu tenho aqui, eu posso ter aquilo que me dá prazer, naturalmente falando de prazeres
nobres, elevados, né, que é a felicidade, a alegria de viver, a alegria de servir e tudo mais, você pode viver tudo isso no mundo espiritual de uma forma muito melhor ainda. Então nós começamos a fazer valer a pena a nossa existência aqui para poder colher depois esses frutos lá no mundo espiritual. Então, essa prece por um agonizante, como nós vimos, né, é esse processo tão importante para todos nós. É diante desse processo tão importante para todos nós. Depois aqui, entrando agora nessa outra sessão, que é exatamente a sessão número 4, prece pelos espíritos. A primeira prece que vem, né, e não por coincidência, é para logo após a morte. Então é a prece que nós fazemos por aqueles que acabaram de desencarnar. Então nós, inicialmente, fazíamos as nossas preces para ajudar no desligamento, e aqui agora nós vamos então fazer após o desligamento. Kardec traz no prefácio para nós. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo, e tornando mais calmo o seu despertar. Mas ainda nesse caso, como em todas as demais circunstâncias, a eficácia da prece depende da sinceridade do pensamento, e não da abundância de palavras, ditas com maior ou menor ênfase, e das quais, na maioria das vezes, o coração não partilha. As preces que partem realmente do coração encontram ressonância no espírito, a que se dirigem e cujas ideias estão ainda em estado de confusão, como se fossem vozes amigas que vão despertá-lo do sono. Então, aquilo que é trazido para nós pelos espíritos, né, sobre esse momento da desencarnação, esse momento inicial, né, após a desencarnação, é exatamente o espírito desorientado sobre a sua condição. O mesmo que ele tenha consciência da sua desencarnação, não significa que ele vá deixar de sofrer por causa disso. Porque, afinal de contas, a gente lembra sempre que a mesma dor que atinge aqueles que estão do lado de cá, né, vendo ali, acompanhando a desencarnação de um ente querido, essa dor também é a mesma para aquele que desencarna. Porque, afinal de contas, ele também está sentindo a perda. É uma perda que atinge os dois lados, até que, no mundo espiritual, o espírito começa a se esclarecer, porque quando a gente fala sobre o entendimento sobre a realidade espiritual, a gente tem que lembrar que o tema deve ser tratado no planeta todo. E não para aquele grupo de espíritas, né, que estudam, que conhecem e tudo mais. Então, é importante nós sempre pensarmos que aquele que está desencarnando, muitas vezes é alguém que nunca se interessou em conhecer nada do mundo espiritual. Não que tenha tido uma vida desregrada, uma vida egoísta, muitas vezes não se interessou porque a religião não ofereceu para ele, não apenas em termos de teoria, mas na observação da prática, né, desses conceitos religiosos, não trouxe para ele nenhum tipo de interesse. Então ele falou, quer saber, eu vou me resolver então aqui e vou viver a minha vida aqui no mundo material sem me preocupar com essas ilusões, com essas fantasias que muitas vezes são transmitidas. E aí quando ele se depara no mundo espiritual, ele se vê num ambiente completamente diferente, desconhecido, porque nunca se interessou em aprender, nunca se interessou em conhecer essa nova realidade. E para ele acaba sendo então um grande impacto. E essa desorientação, né, vem inicialmente por perder tudo aquilo que para ele era real. Ele perdeu ali o seu ambiente, perdeu a sua companhia, perdeu o seu modo de viver. Então, a grande maioria daqueles que desencarnam acaba sendo uma desencarnação difícil, por esse desconhecimento. Então, mesmo que ele seja espiritualizado, ele continua ainda alimentando em sua mente, né, uma ideia do mundo espiritual muito fantasiosa. Por exemplo, né, basta a gente lembrar que a ideia que tem é quando você desencarnar, você vai para o paraíso, ou você vai para o céu, ou você vai para qualquer outra dimensão. Mas como você faz para chegar lá? E é aí então que nós encontramos aquele silêncio, aquele vácuo que não traz nenhuma informação sobre isso. Só fica pensando, se eu viver bem agora, eu vou chegar do outro lado. Mas e o momento que antecede a sua chegada a esse local?
de você chegar no mundo espiritual, se adaptar com essa realidade. Então, esse tipo de vivência é algo que surpreende todo mundo. E até mesmo nós que somos espíritas, que procuramos estudar sobre as experiências que os espíritos já viveram, para fazer ali uma comparação com aquilo que nós podemos encontrar no plano espiritual, muitas vezes nós nos surpreendemos porque nada daquilo que nós lemos se compara com a realidade. Vemos alguns espíritos que sofreram muito, outros que não sofreram, que foram muito felizes, mas de que forma que nós podemos comparar a nossa forma de viver aqui no mundo físico com a forma de viver dessas pessoas? Aí acaba tendo ali uma grande dificuldade. Então nós mesmos nos surpreendemos. Então nós sabemos que vamos encontrar coisas. Agora, qual dessas coisas ou quais dessas coisas se encaixarão exatamente na nossa condição durante a desencarnação? Então nós vemos pelo mundo hoje, né, um completo desconhecimento sobre essa realidade. E por isso aquele trabalho intenso, né, cheguei a falar com vocês essa semana, esse trabalho intenso dos espíritos trabalhando o elemento psíquico-emocional. Ou seja, aquela quantidade enorme de, entre aspas, psicólogos espirituais ajudando os espíritos na sua readaptação, né, ao mundo espiritual. E eu falo readaptação exatamente porque o espírito, nós como espíritos que somos, viemos do mundo espiritual. Então, se nós estamos retornando à nossa dimensão de origem, significa que nós vamos ter que nos readaptar a essa realidade. E aí terão que ser trabalhados, né, nossas crenças, nossos valores, nossos medos, os nossos dogmas, que essa é a parte mais difícil. Chegarmos no mundo espiritual com dogmas significa que tem coisa que eu acredito e tem coisa que eu não acredito. Só que muitas vezes aquilo que eu acredito já não é mais. Mas não significa que eu vá aceitar, pelo contrário. Eu vou resistir até o final. André Luiz traz um relato num dos seus livros, nesses livros iniciais, quando ele chega no mundo espiritual e encontra vários espíritos dormindo, numa condição de inconsciência. E ele pergunta, curioso, né, mas por que essas pessoas estão assim? E os espíritos respondem, né, os assistentes que estão ali, eles estão vivendo a sua realidade. Muitos deles, inclusive, aguardando o juízo final. Pode parecer para nós algo absurdo, algo fantasioso, mas é uma realidade, porque você vive em função disso. Não estão esperando o retorno de Jesus, não estão esperando os mortos se levantarem do túmulo, não estão esperando o fim do mundo. Alguns até vivendo de uma forma bastante desequilibrada, como nós vemos na mídia, cometendo suicídios coletivos, pregando o fim do mundo, aquela coisa toda. Quando chega no mundo espiritual, vai encontrar com essa realidade. Nós tivemos, né, o cardeal arcebispo lá de Olinda, em Recife, é o Dom Eugênio Salles, né, que se eu não me engano, não é o Dom Eugênio Salles, é o Dom... Qual é o nome dele? Me ajuda aí, pessoal. É o Dom... Coloque para mim, por favor, o nome dele que eu esqueci. Bom, me esqueci o nome dele, mas vendo agora aqui também, né, o Dom Paulo Evaristo Armes também desencarnando, e ele leva consigo, né, uma vivência inteira dentro de uma crença. Foram ali, né, décadas e mais décadas e mais décadas acreditando naqueles mesmos valores, de uma forma muito intensa, era o seu modo de viver. E aí então, né, esse cardeal arcebispo, né, que eu me esqueci o nome dele de novo, ele comentava exatamente numa das psicografias que ele trouxe, ele falava exatamente, né, eu fiquei surpreso, né, com muita coisa que eu encontrei no mundo espiritual. Dom Helder Câmara, obrigado, Angelina. Né, Dom Helder, então, ele falava, né, que ficou surpreso com aquilo que ele encontrou no mundo espiritual, surpreso com o mecanismo da psicografia, de poder se comunicar, porque era simplesmente algo que não se acreditava. E a pergunta que fizeram para ele foi exatamente, né, mas quer dizer então que o senhor começa agora a acreditar no espiritismo, né, o senhor, alguma coisa assim, né, de o senhor desejar ser espírita? Ele falou, não, continuo sendo católico. Porque exatamente a ideia que nós temos muitas vezes dessas crenças, né, do catolicismo, dessas outras escolas, do catolicismo, das religiões evangélicas, é simplesmente aquilo que elas falam sobre o mundo espiritual. Assim como muitos observam o espiritismo, apenas vendo sobre aquilo que ele fala do mundo espiritual, mas não a sua filosofia de vida.
Então, assim como essas demais escolas, todas elas trazem uma filosofia de vida para fazer com que a pessoa passe por essa transformação, por essa espiritualização. E aí, então, aquilo que você vai encontrar no mundo espiritual, sendo uma consequência daquilo que você vive hoje, para muitos não tem muita importância. O próprio budismo também fala sobre isso. Vocês podem perceber que o budismo muito pouco fala sobre a vida no mundo espiritual, ou quase nada. Mas ele fala muito sobre o modo como as pessoas estão vivendo hoje. Então, todas essas filosofias devem ser observadas exatamente isso. O que ela te oferece para que você se torne uma pessoa melhor, mais espiritualizada, mais moralizada. Então, se você fica se preocupando demais com o mundo espiritual, você se esquece de viver aqui no mundo físico. E aí, então, vem as tantas e tantas decepções e frustrações. Então, nesse caso, Dom Helder falava exatamente sobre isso. Eu continuo sendo católico e continuo desejando trabalhar junto a essa comunidade. Exatamente para fazer com que esses valores, né, alcancem as pessoas e ajudem a transformá-las. Mas não aquela ideia assim, não, porque o católico só acredita no paraíso, no inferno e no purgatório. Espera aí, é a mesma coisa você dizer que o espírita só acredita em nosso lar. E você se esquece exatamente de todo o corpo filosófico, o corpo moral, o corpo científico que ele acaba adotando também. A mesma coisa acontece com todas as demais filosofias. Então a pergunta que nós temos que fazer é, você é de qual religião dessa? O que ela faz por você? Aí, lembrando, né, que o próprio Dalai Lama falava, né, ela te faz uma pessoa melhor, mais caridosa, mais generosa, mais paciente, mais tolerante. Então ela está fazendo o seu papel. E não perguntar no que você acredita. Porque essa é a grande pergunta que todo mundo faz. Ah, você é dessa religião? No que você acredita? Como se a religião se resumisse apenas numa crença e não numa filosofia de vida. Então, nesse aspecto, né, especificamente sobre a preparação para a chegada no mundo espiritual, a grande maioria acaba não tendo nenhum tipo de conhecimento sobre isso. Então a doutrina oferece esse conhecimento e mostra todas as consequências que vêm a partir desse novo entendimento. Então aqui, prece pelos que acabaram de desencarnar, como a gente viu aqui. As nossas preces, então, vai ajudar aquela pessoa a se ver melhor no plano espiritual, ajuda aquele que realiza a prece também demonstrando, né, um entendimento, como acontece com a prece pelos agonizantes, que ele vai se preparar para essa separação com esse, para a separação daquele ente querido ou daquela pessoa que é próxima. A prece pelos recém-desencarnados também vai fazer o mesmo efeito sobre as próprias pessoas, delas aceitarem essa separação, delas sim chorarem a saudade, mas não sofrerem por acreditarem ter perdido alguém que é especial, alguma pessoa querida. Então essa prece que Kardec traz, a prece é até um pouquinho longa, né, porque ela é digna de ser detalhada, né, exatamente para essa preparação. Ela diz assim, então, observem bem, assim como Kardec traz, né, nessas palavras, tudo aquilo, né, que os espíritos gostariam, que seria útil também para que eles ouvissem após a sua desencarnação. Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma de fulano, que acabais de chamar para vós. Possam ser contadas em seu favor as provas por que passou na terra, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que ainda tenha de sofrer como espírito. Vós, bons espíritos, que viestes receber essa criatura, e vós, sobretudo, que sois o seu anjo guardião, assisti-o, ajudando a se despojar da matéria. Dá-lhe a luz necessária e a consciência de si mesmo, a fim de se livrar da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirar-lhe o arrependimento de suas faltas e o desejo de repará-las, para apressar o seu processo rumo à eterna bem-aventurança. A ti, fulano, que acabais de entrar no mundo dos espíritos, quero dizer, não obstante, aqui encontras entre nós e nos vê
e nos ouve, pois apenas deixaste o corpo perecível, que logo será reduzido à poeira. Deixaste o envoltório grosseiro, sujeito às vicissitudes e à morte, e conservastes apenas os envoltórios etéreos, imperecíveis e inacessíveis aos sofrimentos materiais. Se não vives mais pelo corpo, vives, entretanto, pelo espírito, e essa vida espiritual está isenta de misérias que afligem a humanidade. Não tens mais sobre os olhos o véu que nos oculta os esplendores da vida futura. Podes agora contemplar nossas maravilhas, enquanto nós continuamos mergulhados nas trevas. Vais percorrer o espaço e visitar os mundos em plena liberdade, enquanto nós rastejamos penosamente na terra, presos aos nossos corpos materiais, semelhantes a um pesado fardo. Os horizontes do infinito se desvendarão diante de ti, e ao ver tanta grandeza, compreenderás a vaidade e as ambições terrenas, das nossas aspirações mundanas e das alegrias fúteis a que os homens se entregam. A morte para os homens é apenas uma separação momentânea no plano material. Do exílio em que ainda nos mantém, a vontade de Deus, os deveres que ainda temos de cumprir neste mundo, nós te seguiremos pelo pensamento, até o momento em que nos seja permitido juntar-nos novamente contigo, como agora te reúnes aos que te precederam. Não podemos ir ao teu coração, mas pode vir até nós. Vem, pois, atender os que te amam e que também amaste. Ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que te são caros. Protege-os segundo as tuas possibilidades. Suaviza-lhes as amarguras da saudade, sugerindo-lhes o pensamento de que estás agora mais feliz, e a consoladora certeza de que um dia estarão todos reunidos no mundo melhor. No mundo em que estás, todos os ressentimentos terrenos devem extinguir-se, que possas, para a tua felicidade futura, permanecer agora inacessível a eles. Perdoa, pois, todos os que possam ter cometido faltas para contigo, como aqueles para os quais erraste também te perdoam. E aí depois Kardec coloca uma pequena nota, dizendo aqui, pode-se juntar a essa prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais, segundo as circunstâncias particulares da família, ou das relações e da posição do falecido. Quando se trata de uma criança, sabemos pelo Espiritismo que não estamos diante de um espírito recém-criado, mas que já viveu outras vidas, e que pode até mesmo ser bem adiantado. Que a sua última existência foi curta, é que necessitava, se a última existência foi curta, é que necessitava de um complemento de provas, ou devia ser uma prova para os pais. E aqui fala então sobre aquela desencarnação precoce, que tem até uma passagem lá aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, o Bem-aventurados os aflitos. Então Kardec coloca exatamente essa especificação na prece, esses detalhes mais pessoais da prece. Então, de modo geral, o que nós vimos nessa prece para um recém-desencarnado é inicialmente aquela parte de louvor, de compreensão, de pedido de auxílio para aquele espírito, mas uma grande parte falando sobre instruções para que o espírito possa compreender a sua realidade. Isso porque, mais uma vez, a gente lembra sempre que Kardec elaborou essa coletânea de preces exatamente para aqueles que não sabiam exatamente como dirigir o pensamento ao plano espiritual, o que falar, para quem falar, para aqueles que não faziam parte do meio espírita, mas que pudessem ter um esclarecimento sobre essa nova realidade. Então essa foi a proposta que ele teve, que ele ofereceu para nós. Aqui depois no número 61 nós temos aqui uma outra prece, e Kardec colocava aqui, foi uma prece ditada a um médium de Bordeaux,
no momento em que passava diante da sua janela o enterro de um desconhecido. Olha que curioso, né? Os espíritos não perdem a oportunidade de trazer sempre um ensinamento. Ele diz assim: Senhor Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se derrame sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que brilhe vossa luz aos seus olhos, tirai-os das trevas, abri os seus olhos e os seus ouvidos, que os bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir suas palavras de paz e de esperança. Senhor, por mais dignos que sejamos, temos a ousadia de implorar a vossa misericórdia, a vossa misericórdia e indulgência em favor deste nosso irmão que acabais de chamar ao exílio. Fazei que o seu retorno seja o do filho pródigo. Esquecei, ó meu Deus, as faltas que tenha cometido, para vos lembrardes somente do bem que tenha podido fazer. Imutável é a vossa justiça, bem o sabemos, mas imenso é o vosso amor. Nós vos suplicamos que abrande a vossa justiça pela fonte de bondade que emana de nós. Que a luz se faça para ti, meu irmão que acabas de deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor venham socorrer-te, envolvendo-te e ajudando-te a sacudir para longe as tuas cadeias terrestres. Vê e compreende a grandeza de nosso Senhor. Submete-te, sem queixas, à sua justiça, mas jamais te desespere da tua misericórdia. Irmão, que um profundo exame do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te compreender as falhas que deixastes para trás, bem como o trabalho que te espera, para que possas repará-las. Que Deus te perdoe e que os seus bons espíritos te amparem e encorajem. Teus irmãos da terra orarão por ti e te pedem que ores por eles. Então aqui, essa experiência tão interessante do espírito trazendo ali uma prece para um recém-desencarnado de fato, né, e não apenas no sentido figurado e ilustrativo. Então, prece pelo recém-desencarnado. Aqui o próximo que a gente tem, deixa eu ver aqui. Legal então, Andréa, beleza. Aqui nós temos então prece por aqueles que amamos, né? Então, aqui já não apenas prece por um recém-desencarnado, mas prece por alguém por quem nós temos realmente esse sentimento, né, de maior afinidade, de maior proximidade. No prefácio, Kardec coloca: como é horrível a ideia do nada! Como são dignos de lástima os que pensam que a voz do amigo que chora o seu amigo se perde no vácuo, sem encontrar o menor sinal de resposta. Eles jamais conheceram as afeições puras jamais conheceram as afeições puras e santas. Como conhecer, se pensam que tudo morre com o corpo? Que o gênio, depois de iluminar o mundo com sua poderosa inteligência, extingue-se como um sopro no apagar de um simples jogo de forças materiais. Que do ser mais querido, como o pai, a mãe, um filho adorado, não se resta mais do que um punhado de poeira que o vento inevitavelmente dispersará. Como pode um homem sensível indiferente a essa ideia? Como não o gela de horror a ideia de um aniquilamento absoluto e não o faz pelo menos desejar que assim não seja? Se até a razão não foi suficiente para dissipar as suas dúvidas, eis que o Espiritismo o vem fazer, através das provas materiais de sobrevivência que nos proporciona e, consequentemente, da existência dos seres de além-túmulo. Justamente por isso, essas provas são acolhidas por toda parte com satisfação,
e a confiança renasce, pois o homem sabe de agora em diante que a vida terrena é apenas uma rápida passagem que conduz a uma vida melhor. Seus trabalhos deste mundo não ficam mais perdidos para ele, e as suas mais santas afeições não são rompidas sem qualquer esperança. Aqui o item número 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, nessa prece então, Kardec trouxe, né, na teoria, as dores, né, e as crenças das pessoas a respeito do mundo espiritual, e realmente imaginando que aquele querido que desencarnou foi alguém que foi para o mundo espiritual para sempre, ou simplesmente desapareceu, que nunca mais vai ter nenhum contato. E aí nós tivemos ali uma presença importante, né, do trabalho do Chico, sobre cartas, né, de familiares, de entes queridos, tantas e tantas e tantas cartas, né, incontáveis cartas, milhares de cartas que foram publicadas em tantas obras ou entregues diretamente aos familiares. Outros médiuns também deram sequência nesse mesmo papel. E aqui nós temos o que a doutrina espírita traz para nós, é exatamente a crença que as pessoas têm sobre esse nada no mundo espiritual, apesar de terem ali as suas crenças, imaginando, né, que aquele ente querido está ao lado de Deus, que foi acolhido por Deus e tudo mais, mas criam, né, inevitavelmente uma barreira significativa entre eles e aquele desencarnado. Tanto que eles diziam assim, né, olha, vá com Deus. Ou seja, vá embora para sempre com Deus. É uma expressão bastante simples, bastante usual, mas nós vemos exatamente o peso que ela representa. Quando você se despede de alguém no mundo espiritual, é uma despedida para sempre. É aquele que vai para nunca mais aparecer. Mas aí então, conhecendo a doutrina, nós vemos que a nossa relação com os nossos entes queridos é muito mais próxima, trazendo para nós uma consolação, para nós que aqui ficamos no mundo material e para aqueles que desencarnam e também se veem em condições de continuarem ali próximos, de uma forma saudável, de uma forma consoladora, dos seus entes queridos. Então nós tivemos na prática, né, tantas e tantas psicografias de famílias, inclusive, né, que já temos ali filme, né, as cartas psicografadas por Chico Xavier, traz para nós ali muitas psicografias que familiares receberam de seus entes queridos e fizeram com que eles se aproximassem mais da doutrina. É claro que inicialmente essa aproximação ela tem ali o seu interesse. Se aproximam exatamente porque querem continuar tendo contato com o seu ente querido. Mas aí, se por acaso acontece dessas psicografias não mais acontecerem, as pessoas já não veem mais utilidade para ela. Então elas acabam se distanciando. Gostaram enquanto foi preciso, gostaram enquanto estiveram próximas, agora a vida segue e cada um para si. Então é mais uma vez, né, aquela visão equivocada e limitada que se tem da doutrina espírita, que ela trata apenas daquela situação de dor que as pessoas vivem, mas elas não preparam as pessoas, ela não prepara as pessoas para tudo aquilo que elas podem viver em suas vidas de modo geral. Então aqui Kardec falou sobre o medo, o horror, né, a despedida dolorosa, aquele adeus para sempre, e aí os ensinamentos falam exatamente o contrário, né, que o espírito mudou de dimensão, mas não mudou o seu afeto e tampouco a sua presença dentro da família. A família continua ali, presente, com os membros das duas dimensões. E Kardec coloca então como prece para nós aqui. Acolhe favoravelmente, ó Deus de bondade, a prece que vos dirijo pelo espírito de fulano. Faz-lhe perceber as tuas luzes divinas e facilita-lhe o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos levem até ele as minhas palavras e o meu pensamento. E tu, que eu tanto queria neste mundo, ouve minha voz que te chama para dar-te uma nova prova da minha afeição. Deus permitiu que fosses libertado antes de mim, e eu não poderia lamentá-lo sem demonstrar egoísmo, porque equivaleria a desejar que continuasse sujeito às penas e aos sofrimentos da vida. Espero, pois, com resignação, o momento da nossa união neste mundo mais feliz,
a que chegaste antes de mim. Bem sei que a nossa separação é apenas momentânea e que, por mais longa que ela possa me parecer, sua duração se esvai diante da eternidade de ventura que Deus promete aos seus eleitos. Que a sua bondade me livre de fazer qualquer coisa que possa retardar esse instante desejado, e que assim me poupe a dor de não te encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, como é doce e consoladora a certeza de não haver entre nós mais do que um véu material, que te esconde ao meu olhar. A certeza de que podes estar aqui, ao meu lado, ver-me e ouvir-me como outrora, de que não me esqueces, da mesma maneira como não te esqueço, de que os nossos pensamentos se confundem incessantemente, e de que o teu me segue e me ampara sempre. Que a paz do Senhor esteja contigo. Então nós vimos aqui, nessa prece, né? Bom dia, pessoal que chegou. Vimos aqui então nessa prece exatamente a esperança que é alimentada, né, por todos aqueles que têm essa compreensão do mundo espiritual, e acaba depois diminuindo significativamente a dor. Mais uma vez é a dor da separação, mas não mais a dor da perda. Já não é mais a despedida para sempre, porque é muito doloroso essa despedida eterna de alguém que você gosta, e você fala, olha, vai embora, né, vamos nos despedir de você, e você vai embora para sempre, a gente nunca mais vai se ver. Então, quer dizer, faz uma despedida obrigatória, porque a situação não permite um outro comportamento que não seja esse, mas muitas vezes, né, na maioria das vezes, é aquela despedida dolorosa, aquela despedida inconformada. Mas a pergunta é, mas por que exatamente se despedir? Sendo que a mudança de realidade vai fazer com que essa proximidade, essa afinidade continue. Então, é esse pensamento que nós temos, né, a partir dos ensinamentos daquilo que os Espíritos trazem para nós. O próximo item que a gente tem, deixa eu pegar aqui rapidamente. Vamos lá. Pelos sofredores que pedem preces. Né? Então, esse daqui é o próximo item que a gente vai ver. Pelos sofredores que pedem prece, é o item número 64. Né? São duas preces, deixa eu ver aqui, duas preces que ele coloca como exemplo. Então, prefácio. Para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é necessário lembrar o seu modo de ação, anteriormente explicado, ela no capítulo 17. Aquele que se compenetrou dessa verdade, ora com mais fervor, em virtude da certeza de não fazê-lo em vão. Aí nós temos então, né, várias situações na nossa vida em que encontramos espíritos pedindo preces. E isso até inclusive se tornou um hábito para nós, quando a gente tem ali acender uma vela para uma pessoa que desencarnou, para que essa luz possa iluminar o seu caminho. Né? Mais uma vez a ideia da despedida, né? Vai iluminar o caminho dele para que ele possa seguir em frente para sempre. E enquanto nós vamos continuar aqui vivendo a nossa vida. E muitas dessas situações acabam se tornando queixas dos espíritos, dizendo que após a desencarnação eles são esquecidos. Porque já que a despedida foi feita, e para que a pessoa não fique sofrendo, ela então acaba esquecendo ou se distanciando cada vez mais desse pensamento. No início, acaba sendo aquela dor intensa, mas depois ela vai diminuindo, até beirar muitas vezes até não o esquecimento da pessoa, mas até mesmo o distanciamento do relacionamento que se poderia ter. E aí, não raras vezes, os espíritos então se manifestam pedindo para que sejam lembrados, já que eles próprios, pelo fato de não terem ainda essa convicção de que eles próprios, pela força do pensamento, podem, né, se beneficiarem, então eles pedem para que outros façam as suas preces. Nós até hoje nós fazemos isso, né? Nós emitimos ali as nossas solicitações para que façam preces por nós. E os espíritos não são diferentes. Quando eles têm a oportunidade de se manifestar de alguma forma, eles então o fazem pedindo essas orações.
para que eles sejam salvos, para que eles sejam resgatados, porque eles, tomados pela dor, tomados pela culpa, que ainda sentem pela desorientação, não se veem dignos de fazer qualquer tipo de pedido. Então eles pedem que haja essa intercessão por parte daqueles que continuam ainda, né, alimentando uma fé mais intensa, uma fé mais fervorosa. Então aqui o que nós vemos também em outras situações, e nós vemos essas manifestações não apenas nas reuniões mediúnicas que são feitas nos centros espíritas, mas também em várias outras crenças. Nós temos tivemos uma reportagem muito interessante que foi veiculada, né, sobre o Museu das Almas do Purgatório, lá na Itália. E esse museu, olha o nome, Museu das Almas do Purgatório. E eles diziam então que eram manifestações físicas em que os espíritos vinham pedir preces pelo fato de estarem no purgatório. Então eles pedem, né, olha, rezem por nós para que nossa alma vá para o céu. Rezem por nós para que nossa alma não vá para o inferno. E aí então, quando nós fazemos aqui as nossas preces, como é colocado por Kardec, nós veremos na verdade que a nossa prece ela não apenas é consoladora, mas ela também é uma prece instrutiva, né? Então, vamos aqui à nossa passagem. Diz aqui então: Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente sobre o espírito de fulano. Bons espíritos que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles. Fazei brilhar nos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, da sua bondade, lhe dê a força de perseverança nas suas boas resoluções. Possam essas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles quem deles se compadece e lhes deseja toda a felicidade. Então essa foi a primeira prece, dedicada então àqueles que pedem, né, àqueles que a pedem, quando eles dizem, né, orem por nós. Eu vim aqui pedir para que vocês rezem por mim. E por que tudo isso? Exatamente porque, como eu disse há pouco, os espíritos, passando por um sofrimento que não conseguem terminar, pelo fato de terem vivido uma vida algumas vezes desequilibrada, ou então pelas suas crenças, que no mundo espiritual provocam muito mais sofrimento, então eles pedem para que alguém interceda para que aquilo tudo pare. Então se pedem para alguém para que tudo pare, porque eles não se veem em condições de fazer. Ali de promover para si próprio a ajuda tão necessária. Então, houve a deficiência na sua preparação sobre essa realidade espiritual, de entender exatamente como será a sua chegada no mundo espiritual, qual será a realidade que vai se abrir diante dele, e aí então ele, se vendo despreparado, ele pede para que alguém faça. Nós, como temos a oportunidade desse aprendizado, nós poderemos fazer por nós mesmos aquilo que, na maioria das vezes, acaba sendo pedido por outras pessoas. Mas é claro que nós continuaremos ainda pedindo para que as preces cheguem, né, porque as vibrações, o pensamento, os sentimentos que vêm impregnados nessa prece em nossa direção, é sem dúvida nenhuma um grande estímulo para o nosso crescimento. Então nós temos ali também, né, aquelas preces feitas por espíritos anônimos que simplesmente desencarnaram e não são lembrados por ninguém, então eles pedem para que sejam lembrados. E por quê? Entre aspas, essa carência que eles apresentam? Exatamente porque no mundo espiritual eles não conseguem se desvencilhar daquilo que eles viviam no mundo físico. Então eles pedem essa ajuda. Se os espíritos, o fato dos espíritos poderem fazer isso por si próprios, não significa que não precisam de ajuda para que possam se desenvolver no plano espiritual também.
E a segunda prece, para a gente poder finalizar, diz aqui Kardec: derramai, Senhor, nós vos pedimos, sobre todos os que sofrem como espíritos errantes no espaço, ou entre nós, como espíritos encarnados, as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Tende piedade de nossas fraquezas. Vós nos fizestes falíveis, mas nos destes a força de resistir ao mal e de vencê-lo. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos os que não puderem resistir às suas más tendências e ainda se encontram pelo caminho do mal. Que os bons espíritos os evoluam, que as vossas luzes brilhem aos seus olhos e que, atraídos pelo seu calor vivificante, venham prosternar-se aos vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós vos pedimos igualmente, Pai de misericórdia, pelos nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Vós nos dai o fardo a carregar, Senhor, e só devemos depô-lo aos vossos pés. Mas a nossa fraqueza é demasiada, e a coragem nos falta algumas vezes em meio do caminho. Tende piedade desses servos indolentes, que abandonaram o trabalho antes da hora. Que a vossa justiça os poupe, e permitir, Senhor, que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças. A expectativa do perdão fortalece as almas. Abria, Senhor, para os culpados que desesperam, e, sustentados por essa esperança, eles encontrarão forças na própria intensidade de suas faltas e de seus sofrimentos para resgatarem o seu passado e se predisporem à conquista do futuro. Então aqui, fechando, né, esse nosso estudo de hoje, também esse capítulo, preces por aqueles que passam por agonia, preces pelos recém-desencarnados, pelos nossos entes queridos, pelos que sofrem, né, os espíritos que pedem preces. Aqui Kardec trouxe modelos, isso aqui agora é importante, né, de uma forma mais prática. Ele trouxe para nós aqui uma sugestão, não apenas uma sugestão de texto, né, porque a gente vai acabar lendo aqui numa linguagem que não faz parte da nossa realidade, mas ele trouxe, na verdade, um conjunto de ideias. O que exatamente nós devemos oferecer em nossas preces para as pessoas que vivenciam cada uma dessas situações. Então esse conjunto de ideias, né, nas nossas preces, levarmos sentimento, levarmos ali alguns esclarecimentos, levarmos o nosso apoio, para aqueles que sofrem, levarem as nossas compaixões, a nossa compaixão, porque grande parte desses sofredores são espíritos completamente desconhecidos para nós, mas nem por isso são, né, deixam de ser, não possam ser auxiliados, né, por nós que estamos aqui. Então, grupos de preces, centros espíritas, preces particulares, lembrando de cada uma das pessoas. Para nós, a princípio, acaba sendo um pensamento um pouco pouco efetivo. Porque a gente faz a nossa prece muitas vezes sem aquela fiança, sem aquela convicção de que algum efeito vai acontecer. Então não é à toa que os espíritos estão sempre presentes aqui entre nós, procurando trazer aquela instrução. Né? Porque, olha, façam prece com sinceridade, façam com confiança. Eles vêm, os próprios espíritos vêm trazer esse depoimento, dizendo que receberam todas essas preces. E aí a gente pode fazer aqui só uma comparação para poder ilustrar essa nossa ideia, a comoção que acompanha todos aqueles que se colocam diante de uma desencarnação de pessoas próximas. Né? Como foi lembrado um pouco acima, a desencarnação daquelas pessoas naquele acidente, né, do avião do time da Chapecoense, a quantidade de mobilização, de pensamentos, de silêncios, de flores que foram entregues. Se nós pudéssemos ver todas as vibrações que são emitidas no momento de cada uma dessas manifestações e vendo isso chegar até os espíritos, quando eles se depararem, né, de acordar de uma forma tão traumática, de uma forma tão assustadora, tão súbita, que você está preparado para deixar sua família, seus amigos, para poder ir em busca de uma conquista importante, voltar para casa, para poder comemorar com todo mundo, quer dizer, tudo isso já estava planejado. Preparados para voltar
com o sucesso ou voltar com o fracasso, mas sabendo que voltariam, e mesmo assim comemorando, né, por tudo aquilo que conquistaram, né, por ser um time pequeno e tudo mais. E aí de repente acontece ali aquela interrupção tão violenta. E dá para a gente imaginar como os espíritos chegam no plano espiritual. Já tivemos, né, alguns depoimentos de espíritos que desencarnaram em acidentes assim. Inclusive tem uma psicografia que foi feita pelo próprio Chico, de um acidente aeronáutico, de um avião que saiu daqui de São Paulo, se eu não me engano, e foi para Fortaleza. E no meio do caminho ele se chocou com uma serra que havia ali no caminho. Né, então, os espíritos dizem exatamente isso, né, que foram pegos de súbito, acabaram se desprendendo do corpo físico antes do impacto do avião. Então dá para a gente imaginar tudo isso passando na cabeça do espírito. E de repente essas manifestações, né, acabam envolvendo-os, né, para que eles tenham coragem, para que eles lembrem que eles são queridos e tudo mais. Então isso acaba realmente provocando um efeito muito positivo. Então, esse é o estudo de hoje, então, trazendo esses esclarecimentos. Então, o que a gente pode fazer, né, o que nós podemos fazer por esses espíritos, sejam eles próximos, sejam eles distantes, é sempre lembrar, né, que se essas correntes são tão positivas, aqueles minutos de silêncio, aquelas flores oferecidas, aquelas velas que são acesas, né, cada um com sua crença, as preces que são feitas de uma forma coletiva, as homenagens também, nós podemos fazer isso individualmente. Porque a intenção é a mesma. A potência, sem dúvida nenhuma, acaba sendo muito diferente de você ter um pensamento coletivo voltado para aquele objetivo e você fazer a sua prece silenciosa. Mas a partir do momento em que ela parte do coração e leva ali, né, as ideias, os esclarecimentos que vão realmente envolver aquele espírito de um modo proveitoso, vai ter, sem dúvida nenhuma, um resultado muito favorável. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. O próximo encontro nós falaremos sobre por um inimigo que morreu, por um criminoso, por um suicida, para os espíritos em arrependimento e pelos espíritos endurecidos, né? Então nós veremos aqui em cada uma dessas preces, e por coincidência, acabando aqui, nós vamos lá para o livro Céu e Inferno, que nós vamos falar sobre cada um desses espíritos, em cada uma dessas condições também. Né? Então temos temas aí bastante interessantes para estudar aqui nesses nossos próximos dias, né? Que eu acredito, inclusive, né, que nós vamos conseguir finalizar ainda esse ano essa coletânea de preces para começar logo no começo, né, no dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro? Dia 2 de janeiro. Segunda-feira, começar já o nosso livro Céu e Inferno. Então falta pouco tempo, né? Lembrando mais uma vez que na última semana desse mês de dezembro, entre os dias